Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui dos nossos vídeos aqui do nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha e partilhar com alguém. Vamos fazer com que o canal se expanda. Eu quero deixar o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, de maneira especial Ana Lúcia Escapim, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, se tratam de temas de relações pessoais, relações teológicas, filosóficas, educacionais. O nosso encontro com Deus e conosco mesmo. Bom, gente boa, eu quero também deixar o meu grande agradecimento, a minha alegria em poder tê-los aqui como amigos, de maneira especial os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores que fazem isso de uma maneira anônima. Muito obrigado mesmo. Bom, gente boa, nós estamos na terceira lição sobre o capítulo 2, 3 e 4 do Evangelho de São João. Nós estamos dentro dos ciclos das instituições, é por isso que nós pegamos esse bloco de capítulos. O ciclo das instituições, que são aquilo que a gente chama de substituições. Então hoje nós vamos tratar a substituição da lei, que está como temática de João 2, 23 a 3, 21. João 2, 23 a 25, nós tratamos na última aula, que é aquele 3 versículos que tem como temática mostrar a postura de Jesus diante dos homens, ou seja, ele conhece o coração de cada homem. Então, estas cenas das substituições são muito importantes para a gente compreender a temática joanina. Então, hoje nós vamos tratar então deste tema, o tema da substituição da lei. Depois da expulsão dos vendilhões do templo, que é a substituição do templo, que nós tratamos na última aula, nós temos o tema de João 2, 23 a 3, 21, expresso dentro dessa dinâmica. Então, os 3 versículos finais do capítulo 2, eles vão mostrar a dinâmica de Jesus ao se relacionar com a humanidade. Mas o mais importante para nós, hoje, eles vão ser esses 3 versículos são transitórios entre a temática dos vendilhões do templo e a temática de hoje, da substituição da lei. O versículo 3:1 inicia-se assim: é o encontro de Jesus com Nicodemos, que era uma liderança em Israel, era um príncipe dentre os judeus, né? Ele era um dos grandes de Israel, um grande mestre, um grande doutor da lei. Porém, este homem era um homem que vivia assolado por grandes dúvidas de fé que faziam com que ele, de um momento, tivesse um grande desejo de busca de algo diferente, por causa do seu conhecimento. Por outro lado, fosse um homem totalmente engessado dentro da dinâmica que a lei de Israel apresenta. Então, esse encontro com Jesus, ele será transformador na vida deste homem. E ele representa a humanidade que muitas vezes se fecha nos seus ciclos de certezas, né? Que se tornam conveniências e que ficam estagnadas em falsas certezas, falsas seguranças. Então, o capítulo 3, de 1 a 21, ele vai nos mostrar esse aporte, esse encontro com Jesus, que traz algo de novo, que traz algo transformador. É a substituição da lei. O texto diz isso. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos quem és, um mestre vindo de Deus, e ninguém pode fazer o que fazes, os milagres, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer uma segunda vez?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E o que nascer da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, replicou Nicodemos. Como pode fazer isso? Disse Jesus. És mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Bom, meus caros, a lição de hoje nos situa numa noite de ventania em Jerusalém. Vocês podem achar estranho isso, mas vocês já vão entender. Aqui está o grande episódio. É uma reunião noturna durante a festa da Páscoa. Com este homem, fariseu, mestre da lei, é um líder. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus. Olha como ele diz: Rabi. Rabi é mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Todo o diálogo acontece à noite. Os detalhes não são descritos no texto, mas são simbólicos. Da mesma forma que João, prestem atenção nisso, informa que Judas sai da sala superior na ceia pascal, lá no capítulo 13, lá João com uma frase que foi feita como que por um ourives, lapidada com esplêndida perfeição, era noite. O versículo diz assim: tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. João, nem no capítulo 13 e nem no capítulo 3, está falando da noite enquanto hora. Ele quer dizer que a noite está dentro da pessoa. Era um tempo de escuridão. O poder das trevas prevalece. Então a noite que nos é dita de Nicodemos é o momento em que, na ignorância, ele se aproxima de Jesus. É o momento do mal-entendido, é a noite do espírito. A situação do homem noturno que não vê, não sabe. A situação de fraqueza, de medo. É isso que João quer dizer quando ele fala era noite. Nicodemos é um homem adulto. Podemos dizer que para a época era até considerado idoso. É um homem educado, também disponível, mas ainda prisioneiro das ideias e de sua fraqueza de homem. O medo de perder o que se tem. Existe em Nicodemos uma incapacidade de conhecer o plano de Deus. Porém, existe o desejo de conhecer. Então, Nicodemos é um homem como tantos homens que a gente conhece, que tem medo de se expor, medo de mostrar o que sente, de mostrar o que se é.
É aquela doença que está por detrás de todas as depressões, medos, angústias, suicídios que a gente conhece por aí. Pessoas que levam a sua vida ao limite quando não aguentam mais, não suportam-se a si próprios. Depois de ver Jesus agir muito no templo, de ouvir falar, ele toma coragem e vai procurá-lo, mas vai à noite, para não comprometer-se, né? E ele começa com essa afirmação que é um programa, né? E que em muitos outros textos do Evangelho de São João vai voltar. João faz intuir que é uma marca das pessoas que menos conhecem essa expressão. Nós sabemos. Também ele usa um plural majestático, né? Nós sabemos. É aquela expressão pomposa. Vocês desculpem que eu estou com um pouquinho de alergia hoje, né? Tudo é muito claro no texto. O estado de Nicodemos é o estado de ignorância profunda, tanto da pessoa que está, inclusive do que ele próprio está sentindo. O fundamental motivo pelo qual ele está indo procurar Jesus é que ele é um homem que se sente perdido. Ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem fama, mas ele não sabe quem ele é. Ele não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Ele vive naquilo que João colocou naquela frase: nas trevas. É noite. Pensem, aquela atitude, aquele pensamento nublado de preconceitos, de formalismos. É um homem que celebra a liturgia judaica, mas não vê profundidade naquilo, não vê significado algum naquilo, mas não pode dizer isso, por quê? Porque tudo que ele tem, tudo que ele é, está fundamentado em cima daquelas falsas certezas. Mas ele começa o discurso dele, como todo bom ignorante. Sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ou seja, ele faz um elogio. Ele quer a simpatia sem se comprometer. E ele vai dizer uma grande verdade. Ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui começa o problema. O problema é precisamente esse. Como nas bodas de Caná, o chefe da mesa, ou seja, o mestre-sala, ele não sabe de onde o vinho veio. Aqui, esse mestre, esse rabi, ele afirma uma coisa que ele não sabe. Ele não sabe de onde veio Jesus. Vemos que Jesus entende a situação. E aí nós vamos reportar os 3 primeiros versículos desta série, que são os versículos finais do capítulo 2. Jesus conhece o coração dos homens. Sabe a verdade que existe neles, sabe a mentira que há neles. Então, nós entendemos o porquê que Jesus faz o que ele faz, depois que ele ouve a saudação, a expressão e a exposição da certeza de incerteza que há em Nicodemos. Ele não continua. Ele não continuou o discurso. Ele não se sentiu elogiado. Mas ele mudou completamente, né? E aqui nós temos aquela frase que é típica de João. É típica porque ela traz uma grande verdade. Ela foi cunhada para chamar a atenção. Opa! Aqui está sendo dito algo muito importante. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo. Essa expressão, ela não se encontra em nenhum outro texto da Sagrada Escritura. Ela em hebraica é dita amém, amém. Podemos traduzir seguro, de seguro. Seria algo como para nós aqui, sem dúvida alguma. Absolutamente. Né? Quando Jesus está prestes a dizer algo grande que quer atrair atenção, ele usa essa expressão, em verdade, te digo ou vos digo. Então Jesus vai dizer, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Opa, peraí, mas ele mudou o assunto? Ele redirecionou a história? Sim, porque ele viu que o princípio já estava errado. Quando meu pai é carpinteiro, ele ensinou uma coisa que depois eu fui aprender na matemática, na aritmética. Se você começar uma parede
com meio centímetro de desvio no pé, quando chegar a 2 metros de altura, ela cai. Por quê? Porque a inclinação está maior que o poder de suportar-se de pé. Então, como Jesus viu que a inclinação inicial era enorme, ele reinicia a conversa. E ele vai ao encontro da pobreza de Nicodemos. Nicodemos que está pobre porque toda a sua certeza sumiu. Diante de Nicodemos, que disse, nós sabemos, mas não sabia nada, o homem adulto, ele se coloca diante dessa realidade. Nascer de novo, nascer do alto. Nicodemos perguntou, mas como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode entrar no seio de sua mãe e nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde, em verdade, novamente, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A mensagem de Jesus, ela é uma avalanche. Primeiro, aquele homem adulto ouve que tem que nascer de novo. E depois, ele tem que renascer da água e do Espírito. Senão, não poderá entrar no reino de Deus. Esse homem que até então acreditava que se vivesse as regras da lei, estaria salvo. Estaria alcançando a justiça. Estaria às portas do reino de Deus. Agora, ele ouve que ele tem que renascer, nascer de novo, a nascer da água e do Espírito, e ele não entende isso. A mesma frase de antes, mas com uma mudança profunda. Nascer de novo, renascer da água e do Espírito. E aqui, a grande verdade de Jesus. É o ápice desse texto. Jesus está falando do sacramento do batismo. A expressão água e Espírito inclui o símbolo e o significado, o signo e o significado. A água é visível, significa o Espírito que é invisível. Então, o sacramento do batismo requer o gesto da água, da purificação, da vida, e isso é o símbolo. Mas esse símbolo leva a algo profundo, que é o encontro com o Espírito vital, a respiração vital é o sopro de Deus, é o reencontro com o início. Depois que o homem foi feito do barro, Deus soprou em suas narinas e ele veio à vida. E é disso que Jesus está falando. Nascer de novo significa nascer do alto, receber a vida de Deus, que é dada. Não é uma conquista feita através do cumprimento de regras. Então, a lei está sendo substituída. A lei está sendo substituída pela graça. Isso se dá através do sinal da água. Purificação. Neste momento, vocês imaginem o pobre Nicodemos. Deve ter entendido muito pouco. E aqui, João faz, podemos dizer, uma catequese como original, a dita catequese mistagógica. Ele transforma o significado das coisas e mostra, elas se tornam claras. Então, imaginem Nicodemos imaginando ele mergulhando de um jeito e saindo do outro lado de uma maneira nova. Ele entende que não é no ventre de uma mulher que ele vai entrar, é renascer numa vida nova. No Antigo Testamento, a lei foi dada como instrumento de salvação. A lei diz o que você tem que fazer. Contudo, a lei não te dá as ferramentas, não te dá força para fazer. Então, dessa maneira, a lei só condena, não dá graça, não dá as ferramentas. Assim sendo, o homem continua fraco. Ou seja, aquilo que Nicodemos estava sentindo quando foi buscar Jesus é verdade. Um homem que cumpre a lei, um homem que vive quase que escrupulosamente tudo aquilo que está na Escritura. Ele não se sente feliz, ele não se sente hábil, ele não se sente capaz de se encontrar com Deus. Por quê? Porque a lei dá as regras, mas não dá força. E aqui Jesus está colocando algo: quem nascer da água e do Espírito
terá encontrado o grande substitutivo, a graça em vez da lei, o espírito em vez da letra. A letra mata, o espírito vivifica. O espírito é que dá a vida em Deus, que faz o homem capaz de cumprir a letra, de cumprir a lei. As regras estão ali, mas se eu não tenho o espírito, eu não tenho a capacidade de entender. Às vezes não se faz, não porque não se quer, é porque nem se entende, e o espírito ilumina. Então esse renascimento, ele não pode entrar no reino de Deus, ou seja, ele não é capaz, não tem força de entrar na comunhão com Deus. É necessária esta graça. E aí o versículo 6 vai dizer: o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. E aqui temos um contraponto entre carne e espírito, são indicadores de dois poderes. A carne, a fraqueza do homem, o instinto, o pecado, a natureza humana ferida pelo pecado, é uma força divisora que bloqueia o homem, né? Divisora, e aqui entra a palavra diabolé ou diabólica, que separa o homem, que restringe a sua capacidade. O espírito, por outro lado, é a própria vida em Deus, é a sua respiração, o princípio vital. O que nasceu simplesmente do homem diríamos, o homem natural, a natureza pura, carne, fraqueza. O que nasceu do espírito é liberdade, é vida, é força. Meus caros alunos, aqui é uma apresentação do contraste entre o nascimento humano e o nascimento natural e o nascimento do espírito, ou seja, uma nova vida. Não te maravilhes, versículo 7, de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O versículo 8 é maravilhoso, porque é como uma fotografia, como um pequeno vídeo que nos faz ver a cena de maneira plena. Lembra que eu falei que era uma noite em Jerusalém e uma noite de ventania? É o que nós vemos. Provavelmente em Jerusalém naquela noite estava sendo varrida por um vento forte, onde mantos das pessoas que estavam andando pelas ruas, as tendas dos peregrinos, dos vendedores estavam voando. Possivelmente uma dessas rajadas dessa ventania tinha chegado e batido a porta onde estava Jesus e este homem. E Jesus, para ilustrar, para desenhar o que ele estava dizendo, o que ele fez? Ele contou uma pequena parábola, né? Veja, preste atenção agora, imagine a cena. O vento sopra onde quer. Ouves o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então ele está usando de algo que aconteceu naquele instante, ou seja, uma porta que bateu. Ou seja, o vento soprou, bateu a porta, eu ouvi o ruído, mas não sei de onde veio o vento. Se da esquerda, da direita, se de cima, de baixo, não sei. Assim é quem nasceu do Espírito, ou seja, alguém que se torna livre. Alguém que vai e vem com facilidade. Alguém que não se prende ao umbral de uma porta porque existe uma lei que diz que eu tenho que parar ali. Alguém que não, na necessidade de fazer um ato de caridade, não para 200 metros porque a lei diz que ele não pode andar mais do que 200 metros. Alguém que ao ver alguém caído no meio da estrada vai atendê-lo e não leva em conta a lei que diz que ele não pode tocá-lo. Essa cena é linda por outros motivos também. Tanto em grego quanto em hebraico, a palavra espírito, a palavra vento, ela tem um significado muito, muito bonito. E ela significa, em hebraico, ruah. Ruah. Ruah significa sopro, significa vento e significa espírito. E em grego, pneuma. É sopro, é vento e é espírito. Esse sopro de vento que Jesus exemplifica com a sua pequena parábola é um sinal. João, ao refletir, faz memória dessa cena. Ele quer que nós experimentemos da maneira com que aquele homem, Nicodemos, experimentou. Esta é a realidade de qualquer homem nascido do Espírito. Esta é a força do sacramento. A força de dar liberdade, onde a vontade obediente a Deus dá força para fazer as coisas. E aqui
João está dizendo que essa é a marca do cristão. O cristão é aquele que não se enrola por legalismos, mas age com o espírito de amor. Esta é uma flecha que foi direcionada para o coração do mestre, do Rabi Nicodemos, que começou a sua noite dizendo, nós sabemos, mas agora, em outras palavras, João, mostrando a cena, diz que Jesus disse para ele, não, você não sabe nada. Você não pode dominar o espírito. E aí, versículo 9, Nicodemos replica, mas como é que pode se fazer isso? Jesus responde de novo, tendo no tom de voz espantos e imagino até um sorriso travesso. Jesus disse, és mestre em Israel? Ignora essas coisas? É como se Jesus estivesse dizendo, Nicodemos, você é um velho professor de teologia, com a Bíblia debaixo que você estudou, você nunca leu nos profetas as profecias do novo coração de Deus que transforma o homem? Nicodemos, você nunca leu Ezequiel que diz que vou colocar o meu espírito dentro de você e reviver? Nicodemos, você nunca leu as profecias dos ossos áridos e o espírito que lhes dá vida e lhes recobre de carne novamente? Existem entrelinhas, né? Lemos as palavras de Jesus, essas antigas profecias de renascimento estão sendo cumpridas em Jesus. E Nicodemos começa a se dar conta do que está acontecendo. Vemos que se Nicodemos começou com aquele plural majestático, agora Jesus também usou um plural majestático. Versículo 11, Jesus vai dizer, em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Aqui Jesus diz, em outras palavras, o que eu digo é porque eu vi pessoalmente e agora digo a você que minha pessoa, meu ser, lhe falam de Deus e eu o conheço. Eu conheço Nicodemos, Deus pessoalmente. Eu o vejo cara a cara. Aquela expressão dele. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Aqui Jesus apresenta não como mestre, como rabi, mas Jesus olha para Nicodemos e diz, você está diante de Deus. Ou seja, Jesus diz com todas as palavras, para que não fique dúvida alguma. Jesus diz a Nicodemos que vem da família de Deus, que vem da intimidade de Deus, que testemunha o que viu pessoalmente. Fala Nicodemos da sua profunda comunhão com o Pai, e que é o único que conhece isso. E por isso, num ato de amor, de graça, está anunciando isso. Jesus diz a Nicodemos, pois ele conhece o coração. Lembra dos versículos 23 a 25 do final do capítulo 2? Jesus conhece os medos do coração de Nicodemos, mas também conhece as suas vontades, os seus desejos, e diz, Nicodemos, se eu te contar sobre as coisas sobre a terra, como a água, o vento, o nascimento, e você não conhece como devia conhecer essas coisas. Jesus diz, Nicodemos, como é que você vai acreditar se eu te contar das coisas do céu? Nicodemos, você deve acreditar porque ninguém jamais subiu ao céu, exceto eu, o Filho de Deus. Eu, o Filho do Homem, e essa, meus alunos, é uma expressão joanina, que significa não outra coisa, senão eu. O Filho do Homem sou eu. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. E o versículo 14 é o clímax desse texto, porque ele, além de apontar para o sacramento, agora ele vai apontar para a fonte da redenção. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. E entramos novamente no tema da Páscoa, o dom da vida. O Antigo Testamento, no livro dos Números, vai fazer isso, ou seja, ele mostra a cena de Moisés. Assim, olhando para o Cristo crucificado, a cura veio,
a salvação veio. E é muito interessante porque bideridó, que é o verbo exaltado, levantado, suspenso, significa a mesma coisa aqui, serve tanto para colocar, pendurar alguma coisa, como para publicar alguma coisa. Então, neste momento, Jesus está dizendo para Nicodemos, assumindo de maneira autêntica o seu poder sobre o mundo. Hoje, Nicodemos, neste ponto, diante da cruz, diante da manifestação de Deus, começa o reino de Deus para você. No momento em que Jesus diz na cruz, tudo está consumado, é como se ele dissesse que está sendo derramada sobre a terra algo que purifica de tudo, a graça. E ela não é dada por conquista humana, mas por vontade de Deus, por dom de Deus. A cruz, portanto, é o trono do Cristo, é a manifestação do Rei, é a inauguração do reino. Tudo está consumado, ou seja, o que Deus tinha que fazer está feito. Agora cabe o homem reconhecê-lo, cabe o homem ir ao seu encontro, cabe o homem abraçá-lo. Aqui o comentário do Evangelho se torna amplo, ou seja, com efeito, tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o próprio evangelista mergulha na teologia da salvação, explicando o significado da missão de Jesus, que é o quê? Não condenar, mas salvar, dar a graça, purificar, é o mergulhar na água e nascer do Espírito. A missão de Jesus não é uma missão de condenação, é uma missão de redenção. No entanto, a sentença não está concluída. Após dizer isso, que Jesus vem trazer a salvação, ele vai dar as prerrogativas dessa salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Não acreditar em Jesus é uma autocondenação. Jesus deixa claro na teologia, João deixa claro na teologia do texto, a existência de um aviso, de um opa, prestem atenção, ele faz o que tem que ser feito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, quem rejeita o Cristo se condena sozinho. E aí ele vai dizer por quê. Os 3 versículos do final. Ele conhece o coração do homem. O que leva à rejeição da luz é defender a maldade. O versículo 20 e 21. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz e torna-se claro que as suas obras são feitas em Deus. E aqui, João sentencia teologicamente que a verdade é o próprio Jesus. Ou seja, que a sua palavra é muito importante no Evangelho. Então aqui, quem faz a verdade? A verdade para João não é conhecida. É um conceito abstrato. A verdade é feita. Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu estou feito. Eu sou verdadeiro. Quem faz a verdade vem e traz à tona. O que significa fazer verdade? Fazer-se Jesus. Fazer-se Deus onde quer que você esteja. Tornar-se amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está o Espírito, aqui é a graça, aqui o Evangelho, na sua fonte mais original. Cristão é aquele que recebeu de Deus a capacidade de fazer-se verdade. E fazer-se verdade não é outra coisa senão fazer-se Deus na vida do outro, dando vida, dando liberdade, dando força, dando coragem, dando ânimo. Realmente, João faz uma pergunta à humanidade, representada em Nicodemos, que foi a Jesus em meio às suas trevas. Todos nós caminhamos assim algum dia na nossa vida. E colocou diante da luz e recebeu a luz como um presente, não algo que conquistou, mas tendo conhecido o que ele viu, é que ele recebeu a luz. Então, a pergunta final do texto que nós vimos, da substituição da lei, abraçar a graça, a pergunta é a seguinte: você quer a luz? Você quer a verdade? Você quer a vida? Você quer o caminho? E aqui é muito bonito.
porque tudo isso está diante de nós através do quê? Da aceitação daquilo que Jesus é, Deus, em nossa vida, em nosso meio. Em todas as celebrações nós repetimos este convite: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Ou seja, nossa salvação é fazer esse nascimento na água do Espírito se multiplicar pelo mundo. É essa a mensagem deste texto que acabamos de ler e meditar. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever, dar o seu sininho. Até a próxima, fiquem com Deus e Deus permaneça convosco.